Carla, boa noite. E aí, turma? Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha, joia demais. Só mais um pouquinho o pessoal terminar de chegar. Hoje eu acho que a gente já vamos tentar, pelo menos, fechar a nossa revisão aí da psicanálise. Eu acho que a gente vai conseguir. Se não, tá tudo bem, porque é importante vocês compreenderem a justificativa, né, da psicossomática. Bora lá, colocar vocês aqui para dentro. Tu mais tá tudo bem com vocês enquanto os colegas chegam? Super saudáveis. Bruno tá caladinho, caladinho. Tamo junto, Elizabeth, isso mesmo. O Bruno tá caladinho. Tá super calado. Isso. Então, estamos mais atentos, né? Ontem a gente fez na semana passada, né? Aquele convite a gente estar mais atento aos nossos hábitos, né? Às vezes é tão precários e que tiram aí da nossa do nosso dia a dia o extraordinário, né? A gente pode ser feliz o dia inteiro, todo dia, né? Tem um grupo de psicossomática, ok? Ainda não expliquei o VT, porque eu gostaria de andar um pouco mais com o conteúdo para o momento, no momento que o meu querido aluno ele for escolher o tema de VT, ele faça uma escolha não aleatória, né? Mas que mais feliz, vamos dizer assim. Deixa eu colocar aqui o link para entrar no grupo de WhatsApp da disciplina. Aí já está terminando aqui os 5 minutos, a gente já começa a nossa revisão Eu da coloquei lá, boa noite, tudo bem? joia. Ah, você já colocou, Jaime? Ai, delícia, quando Deixa eu eu colocar. anjos da guarda aí. Você e o Virgílio, eu vou falar para vocês são. Precisava de clone, tá? Impressionante. Uhum. Boa noite, gente. Boa noite. Maravilha. Então vamos lá para a nossa aula. Boa noite para todos. Bora lá. Uhum. Opa, peraí, que eu abri aqui errado. É este aqui. Vamos lá. Ei, Kellen, que bom que você veio. Volta aqui, Kellen. Kellen, eu te vi. Volta aqui. Tá boa. Bora lá. Então, só para a gente retomar um pouquinho e verificar como é que é o sujeito da psicanálise. E nós somos sujeitos desejantes. E é assim que a psicanálise nos entende. A gente está sempre sendo. Vocês estão me ouvindo bem, meus queridos? Tá tudo bem para vocês? O som? Para mim tá ótimo. Beleza. Obrigada. E Cindy, também quero clone de você, tá? Quero clone. E aí, o que que acontece? A gente vai, enquanto gente, sendo regido aí por esse princípio do prazer, que faz com que a gente busque o atendimento, a realização dos nossos desejos. E mais do que o atendimento da nossa pulsão de fome, da nossa pulsão de sede, a gente está atrás do atendimento da nossa pulsão sexual. E aí a gente verificou lá em tópicos que a sexualidade humana não se trata apenas da satisfação do ato sexual em si. Não é sobre isso somente, é sobre isso também, né? Mas se trata dessa nossa dependência da gente se sentir realizado através de uma relação com o outro e, de preferência, uma relação amorosa, gostosa, desejante. Então, a partir daí, principalmente porque a gente recebeu
tem uma aluna que é de enfermagem, ela não fez tópicos comigo. Vamos voltar aqui um pouquinho para a seguinte pergunta: o que é psicanálise? Para a gente ver, falar um pouquinho sobre essa realização do desejo. Quando esse desejo não é realizado, então é acionado a repressão ou o recalque, e como é que isso pode retornar para nós através dos sintomas. Porque o que se encontra no meio desse caminho é o modo como a gente aprende a ser gente no mundo e como é que isso nos torna reféns do julgamento do outro devido à precariedade da autoestima do sujeito. Isso seria a causa fundamental do adoecer. Essa nossa carência inata, essa nossa fragilidade inata que nos coloca e também o nosso professor de gente, ou seja, o determinante sociocultural, que faz com que a gente desenvolva a nossa personalidade com essa dependência do outro para o abastecimento da nossa pulsão sexual. Então, vou partilhar aqui com vocês um vídeo do Museu de Freud, lá de Londres. Olha, você vê que legal. Estou levando vocês para Londres nesse momento, não é? Para a gente poder relembrar como é que é essa nossa condição de sermos seres desejantes. Vejamos. Deixa eu parar esse aqui para colocar o outro. Well, it is weird. I think it's extremely weird. Definitely weird. No question about that. It's weird because what it's thinking about, what it's addressing, is the nature of being human. It's addressing the parts that we don't normally reach. It's weird because it deals with stuff that goes on out of the daylight. It's a nighttime activity. It's dreams. It's sexuality. It's mistakes we make. It's the world of sexual fantasy. It's the world of perhaps the dark thoughts, the spooky ones. It's about the hidden things, the things particularly you keep hidden from yourself. Psychoanalysis is a talking cure, but it would be more correct to ask the question, what are psychoanalyses? Because there are lots of different versions. What they probably all have in common is that it's a practice of talking. One of the things that all these psychoanalyses have in common is an idea of something called the unconscious. Sometimes we think about the unconscious as being sort of some deep reservoir, some place in your head where things are buried. Freud once said that he had more archaeology books than psychology books. His view was that the mind was structured by layers, like in archaeological digs. And when he was excavating his patients' minds, it was just like an archaeologist digging down and discovering fragments from
a long lost time. No, the analyst doesn't work with stones. The fragments he works with are bits of memories, fantasies, infantile wishes, and he pieces those together with the analysand to construct the early history of the analysand that has become buried, but that still is a foundation of his adult life, and particularly of any symptoms he might have developed. Someone might come with a symptom, let's say a problem in sleeping, a disturbance in their relation to eating, a sexual practice that they find disturbing, thoughts that overwhelm them that aren't welcome. Through talking about these and through tracing their history, the person might encounter elements from their own history, perhaps from their family history, and through talking about them, through articulating them, there'll be a change to the symptom, there'll be a change to that person's life, there'll be a change to that person's experience of suffering. Então, o que acontece? A partir desse entendimento da psicanálise, que é a cura através da fala, e algo da nossa história que é proveniente de um sofrimento que precisou, então, ser reprimido, bem, aqui, que precisou, então, ser reprimido, vai, então, para o inconsciente tamanha dor ou inaptidão desse sujeito para lidar com esses traumas. Mas o que vocês vão perceber através da psicossomática, que uma das formas de linguagem de retorno daquilo que foi reprimido ou recalcado é o sintoma. E isso tem uma justificativa. Então, vejamos. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint de novo, já que eu volto lá para o vídeo para vocês, e vou colocar no final o link do vídeo para vocês poderem rever, tá? Ele é ótimo. Eu acho ele, inclusive, super didático. Ora, nós vimos isso aqui, né? Na aula passada. Como é que, então, nós aprendemos ou desenvolvemos a representação psíquica que nós temos de nós mesmos? Veja bem, a gente adquire essa representação psíquica de nós mesmos com a chegada de qual estrutura da personalidade? Com a chegada do superego. Então, eu dei um zoom aí, ó, nesse esquema. Não sei se vocês estão vendo, eu mexer aqui o mouse. Aparece o mouse na hora que eu mexo ou não? Sim. Ok. Então, vou explicar assim com o mouse. Então, o que acontece? A gente adquire essa representação psíquica de nós mesmos somente quando a estrutura do superego, que é regido pelo princípio da perfeição, chega. Então, até ali 2 anos de idade, a gente vai caminhando na vida de modo impulsivo e egocêntrico, coerentemente com as duas estruturas que já estão presentes, ou seja, o id e o ego. É só com a chegada do superego que a gente vai ser capaz de introjetar e aprender e a compreender sobre o outro significativo na nossa vida. Reparem como as crianças de 2 anos, né, 3 anos, elas são impulsivas e egocêntricas. Reparem como é tudo sobre elas e o desejo delas. Quando vocês visualizam uma criança nessa faixa etária,
ela só começa a perceber a sua interação com o outro e aprender aí conceitos de vivência dessas relações intersociais a partir de 3, 4 anos de idade. Então, lembrando com um pouquinho mais de detalhe, o que acontece? No momento que chega essa estrutura que dá para nós, sujeitos, de internalizar as normas sociais, de novo, eu falei isso rapidamente na última aula, existe 2 tipos de metodologia. Uma que Freud chamou de ideal do ego e a outra de consciência. O ideal do ego é uma metodologia que vai ensinar para o sujeito o que pode, o que não pode, em relação a si, ao outro e o mundo à sua volta, através da gratificação pelo bom comportamento. É uma metodologia amorosa, generosa, que não mistura comportamento com valor pessoal. Ou seja, são orientações sobre inadequações comportamentais que podem ser realizadas, mas não interferem na representação psíquica que o sujeito está construindo a seu respeito. Ou não há qualquer diminuição do valor do sujeito sobre si, mesmo que ele precise adequar um comportamento, mesmo que ele precise adequar uma ideia, mesmo que ele precise ou receba uma orientação de adequar um valor. Porque mudar é bom, mudar é saudável, e as experiências nesta metodologia do ideal do ego, elas não são classificadas entre boas ou ruins, mas enquanto instrumentos de aprimoramento, de desenvolvimento pessoal. Então, um sujeito que cresce nesse contexto, ou no qual, de novo, ele vai aprendendo a ser gente no mundo a partir dessa metodologia denominada pela psicanálise de ideal do ego, ele vai desenvolver uma representação psíquica de si caracterizada pelo que a gente chama de autoestima. Ou seja, a pessoa ela vai continuar se reconhecendo enquanto alguém de valor, por exemplo, apesar de ter uma opinião diferente de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um cônjuge, de um professor, de um colega de classe, e está tudo bem, porque a sua representação psíquica ela está apoiada na autoestima. Ora, isso traz uma inteligência emocional para lidar consigo, com o outro e com o mundo à sua volta, que é extremamente diverso, para aceitar as diversidades do outro, para aceitar a nossa própria limitação e aprender com ela, e isso traz, consequentemente, um fluxo de saúde fisiológica. Do outro lado, já essa metodologia denominada por Freud de consciência aqui, ó, se caracteriza por uma metodologia que torna esse sujeito refém do julgamento do outro. E a representação psíquica que esse sujeito vai ter dele mesmo é extremamente frágil. Por quê? Porque é dependente do que o outro vai pensar a seu respeito. E então, um exemplo corriqueiro no nosso dia a dia dessa metodologia denominada de consciência seria aquela constante mistura de necessidade de adequação de comportamento
com o valor do sujeito. Ou seja, não entende comportamento, pensamento, atitudes e valores e escolhas como recursos que podem ser mudados, amadurecidos ao longo da vida. Não, por quê? Porque essa metodologia, ela qualifica não só o comportamento humano, enquanto bom ou ruim, enquanto certo ou errado, mas mistura essa assertividade comportamental com o valor de sujeito. Então, de novo, esse sujeito ele só vai se entender como alguém de valor se o outro o aprova, se o outro o aplaude, se o outro o aceita. Diante disso, nós encontramos numa encruzilhada muito frágil, muito difícil, muito sofrida de ser gente no mundo. Porque a maioria das pessoas, elas caminham aí sem uma representação psíquica de si mesma apoiada na autoestima. E, portanto, elas entram nesse ciclo vicioso das relações intersociais. Meus alunos de psicologia já viram esse desenho assim 1000 vezes. Paciência, que eu preciso rever isso aqui. Onde esse sujeito aqui, esse bonequinho bonitinho que vocês estão vendo aí, ele precisa, por exemplo, humilhar o outro sujeito para que nessa relação que ele estabelece com um semelhante ser humano, gente como ele, nessa relação de humilhação, naquele momento, ele se sinta melhor do que o outro, e então a sua representação psíquica, naquele momento somente, se encontra fortalecida. Ora, mas vocês acham que um outro sujeito que está sendo humilhado numa discussão, por exemplo, numa troca de opiniões, por exemplo, na qual essa troca de opiniões, ela vem impregnada dessa mistura de opinião com valor de gente do tipo, você é burro, você não entendeu nada, seja lá o que for, né, o que está impregnando, em vez de falar assim, olha, você pensa diferente de mim, eu penso diferente, eu penso assim, 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 assim. Ao invés de a gente entrar nesse processo vicioso, ensinado, e às vezes, muitas vezes impregnado de ameaça de perda de amor, de ameaça de perda de amizade, de ameaça de perda de reconhecimento, de valorização do outro, né, porque isso foi tudo ensinado, desde a nossa infância, coerentemente com o que vocês acabaram de ver esse trechinho aí do documentário, a gente age conforme a nossa história, a gente se comporta coerentemente com o que nos foi ensinado. Então, nessa disputa de dois sujeitos frágeis, com representação de si bastante empobrecida, ora, um se sente valorizado, eu sou o dono da verdade, eu que sei, você é burro pra caramba, e aquele que está ali sendo humilhado, chantageado, ele também vai tentar o quê? Ocupar esse lugar de superioridade e tentar, a duras penas, com um comportamento e um esforço herculano, para tentar melhorar um pouquinho a sua representação psíquica. Ou seja, algo que deveria ser interno é disputado numa relação intrasocial, ou seja, entre pessoas, externamente. Então, o que acontece? Esse outro, meus queridos, que vai estar ali ocupando o lugar de causa da nossa culpa inconsciente,
não é qualquer pessoa. É o que a psicanálise denomina de outro significativo. Ou seja, não é a professora Carla Cruz. Nunca, assim, você acabou de me conhecer, você vai estar preocupado o que a professora está pensando, você, não, então você está muito frágil, nem devia. Mas vamos lá. A grande questão é que esse outro significativo, muitas vezes, ele está no nosso dia a dia e a gente não está atento como é que ele fragiliza e enfraquece a nossa autoestima, ou, em outras palavras, a representação psíquica que nós temos de nós mesmos, deixando ela bastante negligente, deixando ela bastante hostil. Então, lá em Hipócrates, que ele é, então, o precursor da medicina, né? Ele já trazia essa proposta de diálogo bilateral entre médico e sujeito, médico e o doente, médico e o cliente desse médico, para que fosse considerado por este médico, olha para você ver, o pai da medicina é Hipócrates, a medicina teve lá, né? Não essa positivista de hoje, né? Que é uma relação unilateral do médico. Ele já vislumbrava essa importância da gente envolver o doente no seu próprio processo de cura. E seria, então, essa via bilateral onde o médico iria propor um diálogo não somente sobre que trouxesse investigação da condição fisiológica do sujeito, mas também das suas relações afetuosas. É como se ele colocasse ali o doente no centro da sua própria vida e, além de propor uma terapêutica medicamentosa para o acolhimento do seu diagnóstico, investigar quem é esse outro significativo para esse sujeito que faz com que ele tenha tanto trauma, tanta tristeza, que faz com que isso o adoeça fisicamente. Hipócrates foi o primeiro a perguntar. Antes de curar alguém, pergunta para esse alguém se ele está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Isso não é fácil. É fácil aqui agora, nesse PowerPoint, ler isso. Você fala, nossa, que bonito. Mas no momento de colocar isso em prática, mais do que uma teoria, a nossa experiência de vida, ou seja, o determinante sociocultural, o determinante familiar, ou seja, os professores de gente, que é a nossa cultura, a nossa condição socioeconômica, a nossa educação, a nossa família, sempre ensinou a não enfrentar as nossas inaptidões pessoais, ou seja, a maioria das pessoas, elas não aprenderam a desenvolver recursos para lidar com as suas tristezas. Normalmente, a gente é precocemente censurado quando a gente chora. Normalmente, a gente é censurado quando as famosas muletas, Cíntia, eu perdi. Onde é que você falou isso, querida?
Quando você fala que o sujeito tem que avaliar se ele quer largar aquilo que produz o sintoma nele, né? Aí você Isso, está falando isso, eu tô lembrando de um trecho, agora eu já não sei mais de que texto, de que livro, onde foi que eu li, mas eu li assim, que fala que as muletas é até uma forma do sujeito não se autorresponsabilizar. Então ele utiliza esse outro, né, como uma fonte de escoamento como uma fonte de desviar a sua responsabilidade sobre si mesmo. Então, enquanto ele pode culpar esse outro, ele se isenta, né? Então, por isso o reforço das muletas. excelente, é isso mesmo. E a pergunta é essa: poxa, se eu vou ter que enfrentar, gente, como é que eu vou enfrentar se nunca me foi ensinado a ser protagonista da minha própria vida? A primeira situação da dificuldade que eu penso é essa. Porque isso é um hábito, né? A gente escuta desde pequenininho o quê? Você me deixou triste, você me decepcionou. Ao passo que a psicossomática vai dizer assim: você que permitiu que o outro te deixasse triste. Olha o poder que você está dando para esse outro significativo. Você que criou uma expectativa que o outro não é capaz de alcançar. Então, é o outro que te decepcionou? Não, toma a rédea da sua própria vida, seja protagonista da sua vida para você ver. Que libertação e que caminho saudável. Só que isso, falando aqui na aula, parece simples, mas não foi assim que nos ensinaram. A gente ouvia lá da mamãe: você me decepcionou, você deixou a mamãe triste, eu não esperava isso de você, não é verdade? Essas amuletas, elas foram ensinadas a nos apoiar aí, usando a metáfora da Cindy, né? Esse apoio, que a amuleta é apoio, né? A gente vai carregando elas, só que a partir do momento que você tomar a ciência de que você é capaz de andar pelas próprias pernas num caminho mais saudável, apesar de que isso traga para você arcar com as consequências das suas escolhas, então você requer um esforço e uma mudança no nosso modo operante, no nosso modo de ser no mundo. Isso também é libertador, porque a gente passa a separar, por exemplo, o nosso entendimento que nós temos sobre nós mesmos e entender que os nossos comportamentos são apenas recursos de aprendizagem e de aprimoramento pessoal, de refinamento pessoal. Olha para vocês verem. Que loucura é isso que eu vou dizer para vocês. Ora, se a nossa a nossa sociedade, ok? Ela não permite lidar com com toda a variedade dos nossos sentimentos humanos, por exemplo. Por quê? Porque a gente não aprende a lidar com sentimentos de ansiedade, de medo, de angústia, de tristeza, faz com que essa nossa inaptidão acione com mais frequência a repressão enquanto mecanismo de defesa do eu, enquanto mecanismo que protege esse sujeito. Porque se ao longo da nossa vida a gente aprendesse mais recursos para lidar com a nossa condição emocional e tudo mais que isso implica, por exemplo, sentir ciúmes, sentir raiva, sentir ansiedade, sentir medos, não seria
tão necessário acionar o mecanismo de defesa do eu, tal como a repressão. O que é a repressão, para quem não fez tópicos? Enviar para o inconsciente aquilo que te deixou infeliz, com ciúmes, com medo, com ansiedade, que é o que a gente chama de traumas. Traumas são resultado de ausência de recurso para lidar, recurso próprio, pessoal, né? Para lidar com determinadas situações, com determinados momentos da nossa vida. Se eu não tenho esse recurso, é melhor, então, que venha um mecanismo para me proteger, repressão ou recalque, e envie, então, para o inconsciente essa tristeza exacerbada, esse trauma. Daí, como o próprio senso comum diz, deixa para lá, né? Porque uma vez no inconsciente, por mais que eu, sujeito, gente, me esforce, eu não tenho acesso. Então, agora, atenção. Ora, imagina que o inconsciente, então, ele está ali cheio de traumas, cheio de infelicidades, ok? E nós somos sujeitos biopsicossociais. Ups, peraí. Cadê essa telinha? Aqui. Biopsicossociais. E pior, pertencemos a uma sociedade que muitas vezes vincula o existir humano ao ter, o que é um empobrecer muito grande, ok? Ao invés de tratar do extraordinário que é ser gente no mundo. Nós vamos ver isso aí com um pouquinho mais de detalhe nos estudos de caso. Ora, se a gente vai ali de modo frágil, carente, né? Precisando dessa repressão, precisando desse recalque, o inconsciente vai ali se preenchendo, tem um modo de dar uma espécie de alívio para esse local do adoecer físico, porque aqui é que a psicossomática chama de local das causas dos sintomas fisiológicos. Agora vocês vão entender por quê. Porque essa sociedade, ela permite que você fique doente, ela tolera que você fique doente, sim ou não? Sim. Repara, se você vai conversar com alguém e você fala assim, olha, se depois você quiser falar de Rogers, eu quero ouvir, tá? O que acontece? Sim. Aqui na nossa sociedade, por exemplo, se você fala assim, eu tô com ciúmes, eu tô com medo. Aí a pessoa fala assim, não, deixa isso pra lá. Que bobeira é essa? Que bobeira. Pensa positivo, não é? Amanhã é um outro dia. Já reparou? Não tem muito espaço para esse tipo de condução. Agora, se você vira e fazer, eu tô doente, o que acontece? Há um espaço para o acolhimento do sintoma físico na nossa sociedade? Sim ou não? Sim. E falar, aqui, ó, não contraria a Carla, não, porque ela sofre de pressão alta. Tá entendendo? Ó, agora, ninguém vai falar assim, não fala isso não, porque senão a Carla tá com ciúmes e ela tá carente e ela quer voltar pro namorado dela, senão ela começa a chorar. Não é assim? As emoções, elas são evitadas. Mas o sintoma, ele é acolhido. Então, ao invés de a gente falar assim, eu tô chateada porque eu fui demitida, eu tô chateada porque eu tive uma discussão com a minha mãe, eu tô chateada porque eu não fui convidada
para o casamento da minha melhor amiga, eu falo assim, eu tô com dor de cabeça. Esse sintoma físico, ele é aceito. Então, igual a gente viu lá em Tópicos da Psicanálise, uma das formas de linguagem, de retorno do recalcado são sonhos. Você pode contar um sonho, a pessoa, que bobeira que é essa? É só sonho. Não é verdade? É o ato falho, sabe? Quando a gente fala sem querer e depois fica assim, não sei para que eu fui falar isso. Lembraram quando a gente estudou isso? O ato falho, quer dizer, falhou mesmo. Diz de um desejo inconsciente. E aqui na psicossomática eu tenho os xistes, mas a gente não vai falar isso aqui, porque para fisioterapia e enfermagem isso não é importante, isso já foi estudado lá na psicologia, então avancemos. E, finalmente, uma das formas de retorno do recalcado é o sintoma. Olha que tristeza. A gente pertence a uma sociedade que ficar doente fisicamente está tudo bem. Mais triste, com ciúmes, com saudade, não vai dar, não. Né? Então, olha aí como é que se caracteriza esse viver humano impregnado de cegueira emocional. Então, Harry, ele fala, quando o sofrimento não pode expressar-se pelo pranto, porque não tem espaço para isso na nossa sociedade, ele faz chorar outros órgãos. Então, as doenças somáticas surgem, vê se está claro, que é isso que eu estou querendo explicar para vocês, surgem quando as exigências, as experiências da vida, né, e as necessidades da vida do indivíduo ultrapassa os recursos que esse indivíduo dispõe para lidar com elas. E isso acontece recorrentemente na nossa vida, e isso acaba configurando os nossos traumatismos desorganizadores da economia psicossomática, ou seja, do equilíbrio psicossomático. Então, se você for pensar, em outras palavras, toda vez que você está lidando com uma experiência na sua vida e para a qual você não tem recursos, aptidões, ou entende, ou está iludido que não consegue superar, a ponto de precisar acionar aí o recalcamento e enviar essa lembrança, essa experiência para o inconsciente, isso fica lá. Isso não desaparece com o estalar de dedos. E pode retornar através de um sonho, de um ato falho, ou dependendo, através de um sintoma. Lembrando que a gente adoece de fora para dentro e de baixo para cima. Ainda bem. Então, vou retomar aqui, ó, antes o documentário, para a gente ver um exemplo desse retorno do recalcado, por exemplo, num sonho. E como é que isso é individual. E a partir daí a gente faz o exemplo do sintoma. Ok? Até aqui tudo bem? Só antes de eu continuar aqui, me fala, Rogers, lembra Rogers aí, Cindy, adoro ele. Não, eu ia só comentar na hora que você estava falando que o Rogers, naquele livro Tornar-se Pessoa, ele vai trazer a compreensão de que se nós, enquanto sujeito, né, aceitássemos que nós somos capazes de amar, mas também de odiar, de sentir inveja, de sentir rancor, se nós aceitássemos essas emoções que não são aceitas socialmente, nós seríamos sujeitos muito mais felizes, né? Porque a gente não ia estar em via contrária às nossas emoções. Então, é a nossa natureza, né? Exato, a gente ia estar caminhando com ela, né?
E então estar bem com isso, mas aí a gente está sempre nessa via contrária, né? Nadando contra a maré. Aí outra coisa que você falou também, eu lembrei de um exemplo aqui, é que esse outro, né, nos causa essa intimidação, não só nas críticas, né, na pontuação negativa, mas o elogio também pode se tornar uma cobrança para o sujeito, né? E aí a gente tem inúmeros exemplos, assim, eu lembro de uma vez estar fazendo estágio, e eu lembro que uma menina que fazia estágio comigo, um exemplo bem rápido, assim, os pais dela a elogiavam muito, como se ela fosse ser aprovada, por exemplo, na faculdade federal, e ela não passou no vestibular da federal. E isso se tornou uma fonte de autocobrança para ela, que a entristeceu, que a deixou com comportamentos melancólicos, né? E aí aconteceu uma série de processos ali. Ou seja, essa cobrança disfarçada de elogio, né, também pode ser fonte adoecedora. Era isso. Aí, no caso do seu exemplo, principalmente vindo dos pais. Muitos pais ocupam esse lugar de outro significativo na nossa vida. Muitos mesmo, gente. Eu tô olhando aqui assim, ó, para lá, porque a Cindy está aqui na minha tela. Entendeu? E isso é muito importante. Quando é com elogio, se torna um instrumento de cobrança. Quando esse elogio se trata de uma expectativa irreal. Ou seja, fala de um desejo, de um sonho, mas que o outro que está recebendo esse elogio não é capaz. Não que ele não seja bom, mas é um desejo irreal. E para quê, né? Quantas vezes a gente vê os piquititim, já criou a princesa da mamãe, o príncipe da mamãe, você fala, misericórdia, quem é que quer ser a Betinha, gente? A Rainha Elizabeth, ninguém quer ela. Nossa, viu? Nem os netinhos dela aguentaram, foram para o Canadá, saíram correndo da Inglaterra, não aguenta, não. Ninguém aguenta. Porque é uma expectativa em relação ao julgamento do outro, que esse negócio adoece. Se a gente tivesse uma representação psíquica de nós mesmos, caracterizada pela autoestima genuína, né? Não essa poética, não essa teórica, essa real, tudo bem. Você fala, tadinha da minha mãe, tá querendo que eu passe na federal? Ô, mãe, não dou conta não. Aqui, calma lá, vamos fazer aqui, ó, não particular mesmo, tá tudo certo. Qual que é o demérito? Nenhum, gente. Pelo amor de Deus. Né? Não existe demérito nenhum. Mas quantas vezes tem aluno que sofre com a sua nota numa prova? Provavelmente a sua história ela vem impregnada disso aí, do seu valor pessoal misturadinho com o seu histórico escolar. E aqueles alunos que cresceram assim, tá vendo? Se você não passar de ano, nós não vamos viajar nas férias. Papai Noel não vai trazer presente. Misericórdia, gente. Eu tô ferrando com as férias da família, com o sonho do Papai Noel. Eu entrei para a lista negra do Papai Noel, que eu nem sei quem é Papai Noel, nunca vi Papai Noel. É uma loucura. Ou comparação do tipo, seu irmão não me dá esse trabalho, não é assim? Ele passou direto, eu estou gastando dinheiro com você a mais, com o professor particular. Gente, processo de aprendizado, ele depende de tantas variáveis, inclusive do professor. Às vezes o professor, você fala, meu Deus do céu. Né? Então, isso é bom para a gente poder nos perceber a partir da identificação de quem é esse outro significativo na nossa vida e observar que não há coincidências no nosso adoecer físico. Esse outro significativo ou outros significativos pode ser mais de um. Sempre estava lá. Só que a gente aprendeu a projetar, não é, para o boletim da escola, né? A gente aprendeu a projetar para outras coisas. Eu pegar uma gripe é culpa do ar-condicionado, não é assim? É culpa da prova, que estava difícil demais, cheio de pegadinha. É a culpa de sei lá o que é. Não é interessante? Né? E aí, essa questão do sintoma, desse escoamento do inconsciente através do sintoma, né? Aí, quando a gente pensa nos tipos de escoamento que a gente tem, ato falho e sonhos, assim, são escoamentos rápidos que não são duradouros, né? Mas o sintoma
ele pode permanecer por um longo período, né? Então é um ponto assim. Mas engraçado, você está falando isso, assim, de às vezes o sonho também. Ele dependendo, né, do nível, você fica sonhando a mesma coisa. Verdade. Eu sonhei de novo. Aí depois eu sonhei de novo. Meu Deus, esse sonho não sai de mim, mas não é. É a linguagem do seu inconsciente, não é? Entendeu? Interessante, né? Ok, maravilha. Vamos ver então um exemplo aí desse retorno do recalcado através de um sonho aqui, para terminar aquele vídeo. Vou colocar o link também, tá, gente? Aí a gente volta. Quer ver? Ó, peraí. Tá tudo bem? Alguém até aqui, alguém quer fazer uma pergunta? Obrigada, Cindy, eu adorei essa troca. E mais alguém quer fazer uma troca? Tá tudo bem? Sim? Ok, vamos lá então, aqui, ó. Change to the symptom, there'll be a change to that person's life. There'll be with a symptom, let's say a problem. Symptoms he might have developed. Someone might come with a symptom, let's say a problem in sleeping, a disturbance in their relation to eating, a sexual practice that they find disturbing, thoughts that overwhelm them that aren't welcome. Through talking about these and through tracing their history, the person might encounter elements from their own history, perhaps from their family history, and through talking about them, through articulating them, there'll be a change to the symptom, there'll be a change to that person's life, there'll be a change to that person's experience of suffering. Patients ask me when they come in, well, is that all we are doing, just talking? How is this going to help me with my panic attack in the supermarket? Well, it helps because we assume that behind the panic attack are some unconscious motives, and language can function like a lift, where words can lift other words and other meanings from the level of the unconscious to consciousness. So, take an example. A woman had told me that the previous day she had been cutting roses in her garden. Red roses, she said. She emphasized red roses. So I became alert to this. I asked her what she thought about red roses. She said, I remember my father's funeral, where his second wife threw a red rose into his grave as a token of love. And that at that moment, she felt a pang of pain, a pang of jealousy. So the word rose, an innocent word, had drawn up from the unconscious the word funeral through a chain of associations, and with the word funeral, a completely different story was connected than the original one about cutting roses. That's how psychoanalysis works. The Freudian human being is a human being who is not in control of him or herself. Freud famously said, the ego is not master in his own house. The house in which the ego lives is, you could say, it's a haunted house. You try to be in control of your living space, but you're not. It's the unconscious that controls us. Contemporary culture likes to see human beings as one-dimensional. They're governed by instrumental ends, the search for happiness, for wealth, for success, as if human desire can be reduced to simple objects. Psychoanalysis, on the contrary, sees desires as emerging in the gaps in speech, in the cracks in what you're saying, in your mistakes, in your slips of the tongue, in the failures that you repeat again and again in life. If something's been sort of forced into the unconscious and it tries to, come back as whatever it can, express itself as, or however it can manifest itself,
then something like a slip of the tongue would be that. If the unconscious bursts out in other ways that are more difficult, like you always, you feel violent towards any woman that you begin to get attached to or something, then maybe that's going to cause a lot more problems in your life. Many psychiatric and cognitive approaches today to human suffering see people's symptoms as mistakes, as errors, as deviations, as maladjustments, with the aim of medical intervention or therapy being to correct them, to bring the person back to the norm, to get rid of their symptoms. The cognitive approach is that you identify, as it were, pathological elements in the mind, and then you have a program of correction of those pathological elements through additional mental work. Psychoanalysis has a very different approach. Symptoms aren't there to be got rid of, they're there to be listened to be heard, with the idea that a symptom isn't a mistake, a learning error, but rather a clue to that person's individual truth. E assim também a psicossomática. A psicossomática, ela não entende que o sintoma está ali para ser calado. Não. A psicossomática propõe um diálogo, tal como a psicanálise com o sintoma. Vamos falar sobre ele e não calá-lo. Então, você pode até optar por tratar o seu sintoma através da alopatia. Mas não somente calar este sintoma com a medicação alopática. Igual a gente toma, né? Antitérmico, é antiácido, é anti qualquer coisa. A gente calando o sintoma é como se a gente perdesse, então, a via de acesso à causa. E não havendo tratamento desta causa, o sintoma ele é momentaneamente calado, mas ele vai vir o quê? Novamente, e às vezes mais intenso, e talvez até de modo mais aprimorado. O que eu gostaria de falar para vocês, então, é que a psicossomática ela está muito atenta sobre esse retorno daquilo que foi recalcado através do sintoma, porque a investigação da condição precária emocional daquele sujeito quando ele adoeceu fisicamente não vai ser mais desconsiderada. Ela vai ser ouvida. Não se trata mais de coincidência. Se trata desse nosso percurso em busca de identificar quem é o outro significativo e quais são as experiências de vida desse sujeito para as quais ele ainda precisa desenvolver aptidões para lidar com isso. Às vezes o sujeito ele passa uma vida inteira tendo uma dificuldade de interrelação social com a mãe. E ele vai sempre assim, minha mãe é difícil demais, minha mãe gosta mais do meu irmão, minha mãe sei lá o que é, porque ela me humilha, ela me desmerece, nada que eu faço tá bom. E não repara que é justamente se prender neste lugar de incapaz,
de incapaz mesmo, né, de superar, de enfrentar, de ressignificar essa situação com a mãe, que é a causa dos seus adoecimentos ao longo da vida. Então, determinadas discussões com essa mãe, por exemplo, ele não vai dar conta. E aí aparece ali o quê? Uma coceirinha na pele, ou uma dor de cabeça insuportável, ou um vômito, ou uma gastrite, pode ser que comece a desenvolver uma gastrite, e assim por diante. Por quê? O corpo não é só o físico, ele abraça também as emoções. É como se ele não esquecesse essas sensações e faz, então, escoar um órgão de choque. Até aqui, meus queridos, tudo bem? Tranquilo? Ok. E aí, aproveitando até a fala da Cindy, se você quiser repetir a citação de Carl Rogers, e a gente está pegando aí o hábito, né, antes da nossa chamada de falar sobre a importância do autocuidado. Você quer repetir, Cindy, a citação de Carl Rogers que fala sobre a nossa aceitação das nossas mazelas Me enquanto dá, componente, né, que faz parte do existir humano também, né? me dá um segundo que eu posso ler ela na íntegra. Ah, quero. Põe ela aqui pra gente no chat. Parece que a gente planejou, mas a gente não planejou, Cindy, né? Ó, pessoal, né, Cindy? Mas vocês vão ver. Você tá gostando, cara? E não tem problema. Você leva o que você aprende aqui lá para a sua área de atuação e tá tudo certo. Você vai ver como é que isso vai abrir aí a sua atuação. A Karine, você tá na fisioterapia? Não é? Nós vamos ver a terapia morfoanalítica, que é a psicossomática, sendo executada por fisioterapeutas. Você vai ver que beleza que é. Que beleza que é. Você vai adorar. Viu? Enquanto a Cindy pega ali, para quem quiser rever aí esse vídeo do Museu de Freud, aí, se vocês puderem colocar lá no nosso grupo de WhatsApp, vai ser sensacional. Posso ler? Vou ler e aí eu copio e colo ela aqui, pode ser? Sim, deve. Vamos lá. Hoje vai falar assim, na página 20, né, do livro Tornar-se Pessoa. As Peraí, relações... só um minutinho, só fazer uma introdução. Esse autor, ele é responsável pela orientação psicológica denominada humanista. O que há de bacana no que a Cindy vai ler, eu vou resumir mesmo, vou bem direto ao ponto, presta bem atenção, ele escreveu um livro que se chama Tornar-se Pessoa, ou seja, é um caminho para a gente se tornar mais gente. Ah, gente, não é legal? Imagina, se você pega um livro desse, você fica a hora só lendo o título Tornar-se Pessoa, mas eu não sou gente, não. Percebe? E então, por exemplo, uma das metodologias da gente retornar à nossa essência humana é esse trecho aí que a Cindy vai ler pra gente. Vai lá, Cindy. Ele fala assim, ó, as reações reais têm o caráter apaixonante de serem vitais e significativas. Se posso aceitar o fato de estar irritado ou aborrecido com um cliente ou com um estudante, então também estou muito mais apto para aceitar as reações que a minha atitude provoca.
torno-me assim capaz de aceitar as alterações da experiência e dos sentimentos que podem então ocorrer, tanto nele como em mim. As relações reais tendem mais a se modificar do que a se manterem estáticas. É por isso que considero eficaz permitir-me ser o que sou nas minhas atitudes. Saber quando me aproximo dos limites da resistência ou da tolerância e aceitar isso como um fato. Saber quando desejo moldar ou manipular as pessoas e reconhecer isso como um fato em mim. Gostaria de ser capaz de aceitar esses sentimentos, como aceito os sentimentos de entusiasmo, de interesse, de tolerância, de bondade, de compreensão, que também são uma parte muito real de mim. É unicamente quando aceito todas essas atitudes como um fato, como uma parte de mim, que as minhas relações com as outras pessoas se tornam o que são e podem crescer e transformar-se com maior facilidade. Esse é o trechinho da parte que eu falei. Sim, é maravilhoso. E ele resume, né? Quando eu me aceito, o curioso, o paradoxo é que quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. Ah, alecrim dourado, chique demais, né? Ou seja, a gente tem que parar de negar. Quanto mais a gente nos aceitar, sem preocupar em nos classificar com méritos ou deméritos, só aceitando, reconhecendo, experienciando, não é? Sendo gente. Então, vai ser fácil? Não, vai dar trabalho, mas é o processo da gente, então, se livrar dessa dependência do julgamento do outro, para que a gente possa nos entender como alguém de valor. E aí, eu não tinha combinado isso, né, Cindy? Cindy, você quer falar mais alguma coisa? Não, é só. Ai, fala sempre, viu, Cindy? Todo mundo. Que delícia. A gente não combinou. E aí, seguindo lá a linha que nós estamos aí silenciando o Bruno, não é? Nós estamos agora atentos, obrigada, Cindy, eu quero. Nós estamos aí atentos aos nossos hábitos, que foi a nossa reflexão da aula passada. Hoje, de novo, é um convite para a gente se aceitar como nós somos. E com tudo que isso implica. Antes, então, aí deu Helena, eu queria colocar umas imagens aqui para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir abaixar o volume e falar ao mesmo tempo. Do Circo de Solé. Só para ilustrar o trecho aqui que eu escolhi, para a gente poder refletir junto. Espera aí, tá? Aqui. Ué. Eu não queria que aparecesse essa. Vou tentar pegar. Ah, já sei. Tem um jeito de compartilhar aqui, uma guia, talvez. Aqui. Vamos ver. É que tá aparecendo o meu YouTube inteiro. Vamos ver como é que vai ficar aí para vocês. Melhorou? Ficou ótimo. Ok. Vamos aqui, então. Observe. Sin mirar
Vou deixar aqui, nessa parte aí do palhaço. Por que eu pus um trecho do Circo de Solé? Gente, vocês viram isso? Que loucura! E eu li um trecho de um livro da Brené Brown, que ela pergunta assim: por que que o sapato do palhaço é grande? Vocês conhecem? Então, quando a gente está no circo, igual aí no Circo de Solé, quando a gente não está mais suportando o impacto da beleza e do impossível, aparece o palhaço. Olha aí, torto, esquisito, capenga, tropeça, cai. E aí, quase que aliviados de tanta perfeição, a gente ri. E esse riso, ele guarda secretamente esse nosso desejo de sermos aceitos como somos. Não é fácil, gente. Porque a nossa sociedade, ela valoriza a competição, os super-heróis, um estereotipo de beleza que eu nem sei se existe, né? Então é preciso hoje, que é o nosso convite aqui da nossa aula, a gente precisa ter coragem para a gente se assumir imperfeitos. E a construção dessa coragem, ela passa justamente por a gente aceitar um fato incômodo, é muito incômodo, né? O fato que eu vou falar aqui para vocês, mas também é um fato incontestável. Nós somos essencialmente vulneráveis. E neste ponto, a gente pode perder. Na vida, hora a gente ganha, hora a gente perde. E o palhaço está aqui para nos lembrar disso. O sapato do palhaço, meus amores, ela fala lá, ele é grande porque não é dele. Assim como também não é a roupa que ele usa, porque é uma roupa desajeitada. Então, a partir do momento que a gente aceita como a gente é, ou seja, acreditar que a nossa vulnerabilidade é uma fraqueza, é mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja algo de gente fraco. E não é não, é coisa de gente. A verdadeira autenticidade, meus queridos, a verdadeira felicidade, ela nasce do sofrimento. Eu tenho esse livro dela, Carla, A Coragem de Ser Imperfeito. Se vocês quiserem, ele é muito bom. É lindo, é exatamente Coragem de Ser Imperfeito. A verdadeira autenticidade, ela nasce da imperfeição. E isso é maravilhoso. Como é que a gente vai ser capaz de reconhecer um momento de alegria se a gente não experienciou a tristeza? E é justamente esse convite que eu vou fazer a vocês, né? De você começar a se olhar com mais tranquilidade, com mais gentileza, né? Seja gentil com você. E aí, sei lá, não dá nem pra gente falar aceitar as nossas imperfeições. Ué, a nossa condição, então não é imperfeito, né? E a partir daí, a gente, então, deixar aflorar aquilo que há mais lindo em nós, que é essa nossa habilidade de enfrentamento de situações que às vezes podem e devem e vão nos entristecer,
Mas tá tudo bem, porque isso é coisa de gente. A metáfora que ela usa, né, Kênia, é justamente essa. Não dá para você ficar assistindo um espetáculo num circo com movimentos acrobáticos impossíveis, com corpos atléticos, e às vezes o Cirque du Soleil é lindo, né? Coloca até a lei da gravidade em teste. Preste bem atenção nisso. Mas tem hora que você fala assim, meu Deus do céu, graças a Deus, veio alguém para me lembrar que isso é só um show, que é um espetáculo, e que ser humano é assumir as nossas fragilidades também. É justamente esse processo de abraçar as nossas fragilidades que vão nos deixar extraordinários. Viu? Pus até a citação aí, Kênia. Acreditar que a vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento é fraqueza. E a psicossomática, ela fala muito disso, sobre a importância de agregar a nossa condição fisiológica às nossas emoções, sem nos preocupar em classificar a natureza dessas emoções. É tudo coisa de gente, é tudo humano, tudo faz parte e caracteriza a nossa essência. Legal demais, né? Eu até mandei aí no grupo, eu tenho o livro físico e tenho o PDF, que eu até mandei para o pessoal aí no grupo. É um livro muito legal, ela fala assim sobre vulnerabilidade de uma forma muito boa. Às vezes a gente tem uma visão do que é ser vulnerável, de fraqueza, né? Ela até comenta... É demérito, né? Isso, exatamente, e não é. Exatamente. É um livro muito bom, assim, que me fez enxergar as coisas de um jeito bem diferente. É bem legal. Não é? Olha... Obrigada pela partilha, sensacional. Queridos, podemos então ir para a chamada? Tranquilo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Beleza? Vamos para a chamada aqui então. Vocês que são sensacionais, gente, eu adoro essa troca, ai, saudade. De a gente, conversar sobre conteúdo gostoso, né? Aqui. Vamos lá, então. Falem sempre. E parece que a gente tinha combinado, você viu sua fala, Cindy? Com o que eu tinha planejado para hoje? Mas a gente combinou não? Segredo, né? Lindas, ai, que bom. Vamos lá, a Adélia está aí presente. Ágata veio? Alguém viu a Ágata? Não? Ok. A Aline está aí, Ana Carolina presente. Ana Clara? Ana Clara? Não? Ana Clara? Alguém coloca o link do WhatsApp de novo aí? Tem alguém precisando? Não? Ok, Ana Clara não. Ana Luísa presente, Cindy presente, Cristiane presente, Elidiane presente, Elizabeth presente, Gabriela presente, Ianca está aqui, Ingrid ok, Isabela Cristina veio? Isabela Cristina, não? Ok. Jaime presente, Jéssica presente, João presente, Jonatas presente, Karina, Karine, okay. Kênia, ok, peraí, ups, ok, presente, Luanda presente, Marcílio presente, Marinês, Patrícia, Jorge presente, ela veio, eu acho que eu vi ela aqui. Agora eu não sei se ela tá aqui ou estava na anterior. Não, Kellen, eu vi que você tá aí, amore. Normalmente eu paro quem eu não tenho certeza, tá bem?
Vi sim, viu? Renata Rodrigues. Renata. Renata. Não? Ok. Rosiane, presente. Samara, presente. Sheila. 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 Não? Tamires. Karine, presente. Ok, querida, eu vi você. Sheila, Tamires. Sheila não veio. Tamires também não. Thaís está presente. Tainá está presente. Vanesca presente. Vandelúcia presente. E Ágata. Ágata veio? Ela tá lá para baixo na minha coisa estranha. Ok. Queridos, então, maravilha. Terça-feira que vem a gente continua aí, tá bom? Sobre a beleza de ser gente no mundo, né? Com as nossas vulnerabilidades, silenciando o Bruno e atento aos nossos hábitos. Vamos lá. Beijo, beijo para vocês. Obrigada por tudo, viu? Vocês Beijo, boa noite. Tchau. Tchau, Jaime. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada.